Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá! Na conversa de hoje, na série Entrevistas com Executivos, estarei conversando com a empresa Novos, representando o seu gerente industrial, Ronaldo, supervisor de automação, Flávio, e supervisor de processos, Murilo. O Ronaldo Perotto é gerente industrial da Novos Produtos Eletrônicos, pós-graduado em gerência de produção, graduação em administração de empresas e engenharia elétrica. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão de processos de manufatura eletrônica e gestão industrial. Flávio Souza Santos, que estará nos acompanhando, é supervisor de automação da empresa Novos. E Murilo Fernandes, que também estará nos acompanhando, é supervisor de processo. Flávio, Murilo, Ronaldo, primeiramente agradeço vocês por estarem participando dessa entrevista, dessa conversa, né? É um bate-papo bem informal que nós vamos estar falando sobre a jornada de mês da empresa de vocês, né? E a disponibilidade de tempo, né? Que eu acho que é um tema relevante, importante, né? E a gente tem muito ouvido falar em indústria 4.0 e as pessoas linkam isso com robôs, linkam isso com tecnologia avançada, né? E vocês têm um case aí, uma jornada, né? De uma das tecnologias habilitadoras em indústria 4.0, né? Que vai ser muito interessante compartilhar, né? O lado de quem implantou e está implementando o processo. Então, agradeço a disponibilidade de vocês e eu acho que essa conversa vai ser muito bacana. Ok, Luciano. Nós aqui agradecemos, né, a oportunidade de participar dessa sequência de entrevistas, né, com um tema muito relevante que voltado à indústria 4.0, que na verdade o que está por trás é a eficiência dos processos produtivos, né? Então, em nome da Novos e da equipe, né, muito obrigado, né, e desejamos aí poder participar com um viés mais prático, eu diria, né, que é a implantação do MES no nosso ambiente fabril, na nossa manufatura, né, e em conjunto aí com o desenvolvimento, né, de produtos que é realizado internamente, né, como tu bem sabe, a Novos ela é uma desenvolvedora de produtos eletrônicos, né. Ela desenvolve, ela fabrica, né? E ela comercializa os seus produtos, tanto no Brasil como também exporta, né, os seus produtos para mais de 40 países no mundo. Tá? Então, ela desenvolve, fabrica, né? E ao mesmo tempo em que ela dentro de um conceito de indústria 4.0, ao mesmo tempo que ela é fornecedora de soluções para a indústria 4.0, né, à medida que incorpora aos seus produtos, aos seus equipamentos, características, né, de conectividade, modularidade, ela também passa a ser, né, um cliente dessa tecnologia, né, e mais recentemente, né, num conceito de inovação aberta, né, uma parceria com o pessoal da Harvard de Santa Catarina, né, ela veio a implantar, fez um piloto, né, implantar o sistema MES com uma solução de hardware própria, né, através de DigiRei OAE, tá? Que é um módulo, né, que acaba convergindo, né, e gerenciando os sensores, né, de linhas e equipamentos que nós colocamos ao longo do processo. Ok?
Legal, Ronaldo. Uma das questões, né, eu queria que vocês trouxessem, né, um pouco de soluções da Novos. Tu deu algumas pinceladas agora, né, que também é uma fabricante desses elementos de eletrônica, né, para a indústria de automação e indústria 4.0. E dentro dessa questão, pessoal, quais foram as motivações e qual a proposta de fazer essa implementação de MES? MES, que é um sistema para execução de manufatura, certo? Uhum. Certo. Assim, nós temos algumas premissas, tá? Como indústria, e a gente entende que o processo produtivo, o processo de manufatura da Novos está muito próximo também das estratégias maiores de empresa. Uhum. Okay? E a visão que existe hoje tudo que se faz no ambiente de Fabril acaba impactando na competitividade de mercado. Então, nós enxergamos a produção também como um diferencial competitivo para ser nesse relacionamento com o mercado. Uhum. Okay? Então, sempre o que está por trás é a eficiência produtiva para impactar em alguma relação com o mercado. Uhum. Tá? E a implantação do MES, ele vem para atender, né, uma necessidade dentro dessa etapa, dentro dessa jornada que nós entendemos que mais adequada para a realidade da empresa, né, depois de 35 anos, quase 40 anos aí no mercado, né, entendemos que já temos um processo maduro do ponto de vista de produção enxuta, mapeamento de processos. Isso nos permite avançar um pouquinho mais no conceito de digitalização de fábrica, né? Uhum. Então, eu diria que nós estamos hoje numa etapa onde, por necessidade, tá? Necessidade interna, nós já temos uma maturidade interna para implantar um sistema MES e dar visibilidade, né, a todo esse processo que ocorre no chão de fábrica, assim, com um objetivo maior também de aumentar a sua eficiência, né, a eficiência do processo. Então, a partir da implantação, a gente começou a monitorar em tempo real, né, o que acontece em cada célula produtiva, né, em termos de volume, em termos de eficiência desse grupo de pessoas que estão trabalhando ou de equipamentos, né, monitorando parada em processo com a sua justificativa e também monitorando não conformidades em processo, podendo acompanhar mais de perto e tomar ações, né, à medida em que os problemas acontecem, né? Então, essa foi a principal motivação. O que está por trás é o aumento da eficiência produtiva, né? Entendi. Ronaldo, tu comentou numa coisa que eu acho que é importante e é relevante, né? Que vocês já estavam numa maturidade em relação aos seus processos, né? Em relação ao Lean Manufacturing, em relação à estabilidade e padronização dos processos e sentiram a necessidade de evoluir, né, em termos de ferramenta e tecnologia. Isso é uma coisa importante também, né? Eu já conversei com pessoas que implantaram o MES sem estar com essa base formada, né, sem estar com o Lean resolvido, com a estabilidade, né? E o MES ele não ajudou, né? Então, essa mensagem que tu traz agora, né, tu trouxe rapidamente, mas é muito importante, né? Tu tem que ter uma base estável de processos, né? Tem que ter um Lean Manufacturing implementado, maduro, né, para que tu possa tirar o máximo das ferramentas de tecnologia conforme vai avançando a maturidade do processo. É essa jornada que vocês fizeram, né, Ronaldo? Lembrei disso porque tu comentou uma coisa que eu acho muito importante, né? Exato, exato. Na verdade, dentro de um conceito macro aqui, a gente tem uma visão dessa jornada, né, até chegar num ponto de maturidade aí que permita dizer, ó, estamos inseridos num conceito de indústria 4.0. A gente dividiu a gente pode dividir a nossa jornada em 3 grandes etapas, tá? E a primeira delas é esse amadurecimento dentro dos conceitos de uma produção enxuta, tá? Com várias iniciativas internas na proporção do tamanho de empresa que é a Novos hoje, tá? Iniciativas, por exemplo,
conceitos básicos, tipo fluxo unitário de produto, redução de setup, né? Roteiros de operação bem mapeados, né? Balanceamento de linhas, de células de produção, coleta de tempos de uma forma sistemática, né? Contribuindo com análise de valor de uma forma sistemática, né? Dentro de um conceito de melhoria contínua dentro do processo. Tá? Então, isso já está bem mapeado, tá? Dentro do nosso sistema de manufatura, tá? E que permite evoluir, permite hoje ir para um conceito maior de que, entrando num segundo estágio, aí, numa segunda fase, né? Para um conceito de digitalização. Obviamente que a coisa não termina aqui, tá? A gente tem uma visão futura também de fábrica que tornando a fábrica mais autônoma, né? Tanto do ponto de vista de processo como de equipamentos, né? E aí entra toda uma integração de sistemas, né? O LiveMesh eu diria assim, é o início dessa jornada, tá? Nessa etapa de digitalização que vai nos permitir avançar numa visão futura, né? De produção mais autônoma, né? Uma produção inteligente com menos intervenção de pessoas. Daí. Entendi. E Ronaldo, só para fechar essa questão, que eu acho muito importante a proposta e a motivação para a implantação de uma tecnologia, né? Ela tem que atender algum requisito do negócio, né? E tu traz muito forte, vocês trazem muito forte isso. Uma ideia de tempo, né? Não precisa ser o case de vocês, né? Mas para quem está nos assistindo e pensou em implementar um MES, né? Teve uma parte anterior que eu vou chamar de otimização do processo, que é colocar a manufatura enxuta, né? Qual o tempo que uma empresa ela deveria pensar em dedicar para estabilizar os seus processos, para colocar ferramentas de manufatura enxuta, até avançar para um sistema de MES, em termos de ordens gerais, ordens de grandeza? Certo, isso depende muito do grau de maturidade de cada empresa, tá? Obviamente, como a automação do processo, eu diria assim, o processo de automação está no DNA da Novos, né? Sim. A essência da coisa, somos uma empresa desenvolvedora de soluções de automação, né? Sim. Isso tornou um pouquinho mais fácil assim nosso processo de implantação. Certo. Obviamente que a coisa não resume aí. O que eu quero dizer com isso em primeiro lugar, é tu ter pessoas treinadas, pessoas capazes, né, dentro daquele conceito de conhecimento, habilidades e atitudes, né? Certo. Em primeiro lugar, é isso, é tu ter as pessoas certas atuando no teu processo, né? E o que, em segundo momento, é assim, entendemos que a Novos, ela precisa ter uma forte visão de processos, né? Por isso, ter pessoas competentes, com habilidades, uma visão de processos, né? Na engenharia de processo, e pessoas competentes também na área de automação, certo? Trazendo soluções para tornar mais eficiente o processo, né? Tirar aquelas atividades, operações mais repetitivas, poder dar um grau de automação ao processo, né? Agora, nessa jornada, eu diria assim, isso foi um processo meio... não teve início, meio e fim, não foi algo planejado, né? Certo. A Novos, ela está no mercado aí com reconhecimento e com volume de produção há quase 35 anos, né? Nem sempre as coisas funcionaram da mesma forma, né? Então, foram fases de empresa, né? E à medida em que a empresa cresceu como negócio, cresceu em volume, tu também teve que te adequar a essa nova realidade. Né? Então, foi um processo lento, né? Realmente de amadurecimento. Só um momento. Um processo lento, realmente de amadurecimento, né?
e onde contemplou várias etapas dentro de uma curva de aprendizado aí que nos permitiu chegar nesse estágio, né? Sim. Então, sim. não foi algo planejado, ó, vamos iniciar o processo Lean. Não, foi algo que vem com a capacitação das pessoas, né? E incorporando no processo produtivo ao longo do tempo, né? Sim. Ronaldo, tu sabe isso que nessa primeira etapa. Sim. Primeira etapa. Numa segunda etapa de digitalização de fábrica, já nos permite fazer algo planejado, né? Em função das tuas metas, as metas atuais, para resolver problemas reais no chão de fábrica, né? Certo. Então, é assim que tem funcionado a coisa. Eu ia te dizer que essa questão, né, a gente até não tinha pré-falado sobre ela, né, porque não é uma questão simples, né, cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem a sua maturidade, né, isso vai depender, tem empresas que podem em um ano estar muito desenvolvidas, tem empresas que vão levar mais tempo, menos tempo, vão ter mais pessoas capacitadas, então, né, esse é um tipo de resposta que depende muito da estrutura da empresa, né, depende muito das pessoas, né, do mindset, né, que é uma palavra, né, tá tão nova, né, mas é tão presente, né, do mindset que está dentro da organização. Muito bacana. Agora eu quero ir para um viés. Quando vocês fizeram a implementação de MES, né, o que vocês tiveram que olhar em relação à infraestrutura, em relação à TI, né, quais são as questões importantes nesse viés de infraestrutura para implementar um processo de digitalização como o MES? Bom, assim, como o Ronaldo já tinha comentado antes, né, nós, como desenvolvedores e fabricantes, né, a gente acabou usando aí um equipamento que a Novos fabrica, né, o GOEE, como base para a implantação de levantamento de dados, né, de informações desses processos. Então, ele é um equipamento que foi desenvolvido especificamente, né, para trabalhar coletando essas informações do teu sistema produtivo, né? Então, que tem algumas tecnologias de comunicação ali, eu posso usar o Wi-Fi, eu posso usar a internet, 485, USB. Então, cada máquina, cada empresa, no caso, poderia ver aí qual a tecnologia que ela vai, digamos assim, se adequar, ou qual que ela tem disponibilidade naquele equipamento, naquela máquina, né? Então, usamos esse equipamento, né, como parte da infraestrutura, equipamento desenvolvido pela Novos. Esse equipamento permite uma série de conexão de sensores, né, que vão poder monitorar a produtividade, qualidade, né, disponibilidade do tempo. Então, esse equipamento é um hardware base ali para a gente poder olhar o que está acontecendo com o processo produtivo. Então, de posse desse cara, de informação de hardware, então o que nós usamos foi isso, foi o equipamento da Novos e alguns sensores, né, que ficam mapeando essas informações. Certo. No nosso piloto aqui, nas 3 primeiras peças implantadas, nós optamos por usar comunicação via Wi-Fi, né? Então, pela facilidade, mas aí também cada máquina, cada empresa vai ver o que digamos assim, o que ele tem disponível e mais próximo ali, né? Pode ser um cabo Ethernet, por exemplo, se a máquina já tiver um cabo Ethernet. Sim. Então, quanto à infraestrutura, e de TI, na realidade, o que tu precisaria ou ter um cabo de rede, ou ter um ponto Wi-Fi próximo, né? Para te poder fazer com que essa informação chegue na nuvem, né? Chegue no ponto onde o Live MES começa a coletar essas informações. Né? Certo. E aí, assim, são informações básicas de, digamos assim, que tu poderia fazer facilmente ali, configurando o próprio equipamento da Novos, né? Via USB, a gente entra ali, configura rede, como se estivesse configurando um notebook para acessar a tua rede Wi-Fi, por exemplo. Então, ele é um equipamento relativamente simples de instalar, prático, fácil, que não requer, assim, digamos, um grande conhecimento, né? E a própria hardware também, ela auxilia no processo
e isso é importante também, né? Uhum. Principalmente para empresas que não são da área tecnológica, eu acho que vai ser bem-vindo essa ajuda aí, né, da parte deles. Entendi. E Flávio, vocês tiveram, então, um equipamento que, vamos dizer assim, é um hub centralizador de coleta de dados, né, que é um próprio equipamento da Novos, né, então vocês utilizaram um equipamento próprio, né, nós vamos colocar na descrição do vídeo também um link para o site da Novos, para, de repente, as pessoas que quiserem entender o que é esse equipamento também, né. E aí, esse equipamento manda os dados lá para a base de dados do MES. E aí o MES começa a fazer o seu trabalho, né? Então, é praticamente isso. Então, em termos de infraestrutura, né? Ou são conexões de redes Wi-Fi, né? Ou cabos, né? Que podem fazer a conexão via cabo para mandar para a base de dados. Né? Não é algo complexo, é simples, mas que precisa de uma atenção para não ter falhas de comunicação. É isso, né, Flávio? Isso. Assim, ó, o equipamento da Novos ele tem uma característica muito bacana, que ele fica monitorando as informações da tua máquina ou da tua rede, mesmo quando tu perde o provedor de internet, por exemplo, ou tu tem algum problema no teu servidor, o equipamento ele continua monitorando a tua máquina, ele continua contando peças, continua verificando todas as variáveis. A partir do momento que a conexão se reestabelece, né, ele disponibiliza essas informações para a nuvem com um timestamp adequado ali, né, em que momento que ele coletou cada informação. Uhum. Então, os dados não são perdidos, né, mesmo que perca alguma comunicação com Wi-Fi ou com a internet, com o servidor. Uhum. Então, acho que esse ponto é bem relevante no equipamento. Né? Ele foi pensado para guardar essas informações de forma organizada e disponibilizar no momento adequado para não perder dados. Entendi. E uma outra curiosidade também, Flávio, o MES, ele está trocando informações com o ERP, ele já está integrado trocando informações com o ERP, ou ele pode trabalhar sozinho, né? Ele pode trabalhar isolado com informações de coleta do chão de fábrica e ele dá índices de OEE, disponibilidade, produtividade, né? De forma desconectada do ERP. Ainda nesse momento ele está desconectado do ERP. Entendi. Talvez no futuro ele possa vir a... Ronaldo, quer contribuir? Deixa eu, se me permite, essa é uma das visões, ou é a visão de futuro que nós temos, tá? Essa integração de sistemas, não só do MES, mas de um APS, um sistema APS, né? Interligado com o ERP, né? Hoje, eu diria assim, o LiveMES, ele trabalha num conceito de as a service, né? Onde consegue, ele busca informação na nuvem, né? E te entrega algumas informações, seja de qualquer lugar do mundo que tu estiver, né? Sim. Via web, né? Então essas são algumas facilidades, né? E ele te entrega informações. Hoje, eu diria assim, o principal usuário do sistema é o Murilo, tá? Que está mais próximo da equipe e dos processos, né? Então, talvez ele possa fazer alguns comentários extras, né, em relação das entregas do software, né? Sim, sim, perfeito. E eu quero entrar nessa questão com o Murilo também, né? O que mudou no dia a dia, Murilo, né? O que vocês tiveram de melhorias que tu percebeu, né, na gestão do dia a dia da produção? Sim. Como o Ronaldo e o Flávio comentaram anteriormente, né? A gente já tem hoje um processo, um certo nível de maturidade que a gente tem bacana. Então, a gente já tinha alguns controles, sempre teve monitoramento nesse período, né? Nesse período antes do MES, a parte da organização que a gente comentou ali. O que o MES ele trouxe para o dia a dia, assim, de facilidade, de diferença? Hoje, essa informação está online. Então, no momento que está acontecendo algo lá na linha, eu consigo visualizar isso de forma online. Até então, a gente tinha informação, mas sempre sendo, de certa forma, reativos. Eu não conseguia ter essa informação na hora que acontecia. Então, isso dificultava. Hoje, ele me traz isso. Me traz eu poder atuar de forma online na minha disposição.
Não esperaram fechar o dia, ou fechar a semana, ou fechar o mês, para saber que aconteceu algo que poderia ter sido resolvido antes. Então, isso é um dos ganhos de ter um mês com a informação online. Também, ele trouxe uma maior participação das pessoas lá da linha, lá do chão da fábrica, onde isso te traz um engajamento das pessoas participarem do processo, além de ser o operador. Então, além de só colocar o parafuso, além de só testar o equipamento, algumas pessoas passam para o lado de cá, que a gente fala, né, e começam a participar mais intensamente do processo de melhoria contínua, do processo de análise de falhas. Então, isso são ganhos. A própria análise das nossas coletas de tempo, a nossa cronoanálise, você consegue hoje visualizar de forma instantânea, olhando, por exemplo, o indicador de performance lá que eu tenho com o LiveMesh, se aquele tempo daquele determinado produto que está rodando, ele está dentro de um padrão. Se não tem um tempo, porventura houve uma melhoria no processo e o tempo não foi atualizado, por exemplo, isso tudo eu consigo ver de forma online. Isso facilita eu ir lá e, esse produto aqui eu preciso atualizar o tempo. Então, uma extensa base de dados para, além de eu poder atuar de forma online no processo, ele gera hoje uma série de relatórios que eu posso filtrar por falando especificamente do LiveMesh, que é o que a gente usa, ele te oferece filtros de qualquer maneira ali que tu consegue filtrar por ordem de produção, por produto, por dia, por hora. O que tu imaginar de filtros, tu consegue fazer ali e gerar relatórios. Então, para ter uma atuação mais estratégica, olhando para o teu chão de fábrica. Então, hoje a gente, com o LiveMesh, com essas informações, a gente também consegue semanalmente nos reunir para analisar esses dados que são extraídos do LiveMesh e trabalhar, por exemplo, na questão de qualidade, para ver quais os produtos que estão com um índice de qualidade mais baixo para poder atuar nas causas e todo aquele processo de melhoria contínua. Então, uma outra coisa que trouxe também da Sistema Mesh, uma certa, eu diria, predição do processo, questão de hoje a informação, como o Ronaldo comentou, ela está disponível para qualquer pessoa da empresa. Qualquer pessoa, eu sou lá da produção, automação, o pessoal do PCP, o próprio diretor. Então, imagina o pessoal de PCP, ele tem acesso online à linha. Então, aconteceu alguma coisa atípica lá na linha, onde a próxima ordem de produção vai ter um atraso, vai ter um delay para entrar em linha. A pessoa de PCP, o setor de PCP, ele já consegue visualizar isso e antecipar, bom, esse cara eu tinha um pedido para entregar hoje, talvez vai ter um delay. Então, isso tudo ele trouxe, ele somou, tá? Outras questões que eu vejo importantes, tá? Uma base de dados, como a gente falou, todos têm acesso. Então, antes do MES, algo que vamos dizer, tive um problema lá na linha de produção. Beleza, a gente vai lá, resolve, o operador precisava acionar alguém, ou o líder da linha estava lá próximo, ou o supervisor acionava, a gente lá, resolvia o problema. E aí, ou, caso não conseguisse resolver naquele momento, teria que sair dali, comunicar alguém, enviar um e-mail para alguém para deixar claro, olha só, tal produto aconteceu tal problema e eu não vou conseguir entregar ele hoje. Hoje isso está tudo exposto no LiveMesh. Então, assim, o pessoal do PCP, o gerente, o diretor, o supervisor de automação, qualquer problema que aconteça, tu tem esse ganho de essa eficiência na informação, do fluxo de informação. Ela está mais, falta a palavra, estratificada e disponível a qualquer pessoa. Então, sem precisar que alguém leve essa informação, sem que ela chegue fragmentada. Então, esses são, assim, eu diria, nesse momento, nesse piloto, que a gente já conseguiu interpretar como ganhos no processo no dia a dia. Tá? Entendi, Murilo, muito bom. Tu comentou também numa parte da tua fala sobre engajamento de pessoas, né? E eu queria perguntar para vocês aí, como é que foi esse trabalho, né? Essa gestão da mudança? Teve uma preparação de pessoas? Como é que vocês trataram essa questão? Porque uma coisa é implementar tecnologia, só que quem usa tecnologia são as pessoas, né? E tu comentou que trouxe engajamento, né? Esse foi um benefício também da ferramenta. Como é que foi essa preparação? Como é que foi para vocês a mudança, né, para esse novo sistema? Hoje a gente tem, como eu falei anteriormente, que o nosso processo ele tem uma maturidade boa. Quando eu digo processo, isso está incluído também as pessoas que estão lá, desde as pessoas de processo, de automação, das áreas de apoio,
quanto as pessoas que estão lá no chão de fábrica, o operador lá da linha. Nós temos uma participação ampla dessas pessoas. A gente não se limita ao operador ser somente operador. A gente faz com que tem trabalhos de bastidores para que essas pessoas pensem fora da casa, não se limitem somente à sua atividade fim. Então, a participarem desse processo. Então, isso a gente eu diria, já tinha uma certa cultura do ambiente produtivo ali. Então, isso não é algo que o MES teve uma linha de corte, é algo que já vinha sendo estruturado com outros controles, mas a cultura estava dentro do ambiente produtivo. Tá? Então, obviamente, teve a questão de treinamento, de explicar como as coisas aconteceriam, aquela coisa que a gente sempre defende aqui, que é a transparência, sempre não ser algo, apesar de ser top-down, algo que venha de cima, vamos colocar no meio, mas se vier de cima e não tiver a participação do pessoal lá da ponta, do pessoal de apoio, de comprarem a ideia, como a gente fala, as coisas tendem a ter uma maior dificuldade na prática. Então, ter esse engajamento, essa coisa do pessoal da linha entender que aquilo é para o nosso bem, ele vai somar e não vem para monitorar alguém, não vem para controlar alguém, e sim para nos auxiliar na melhoria contínua. Essa cultura eu vejo que hoje a gente já tinha. Então, a parte operacional do MES, que é a parte hoje o nosso sistema, como foi falado aqui, ele faz coletas automáticas. Então, tem censuramentos, onde pega peças produzidas, onde pega peças com defeito que vão para um determinado posto. Mas, por exemplo, a peça que ela reprova lá na linha e vai para o posto vai ser consertada, vai ser analisada, ela entra automaticamente no número da peça. Uma peça com defeito, mas alguém precisa ir lá e justificar qual era o defeito, qual era a causa desse produto não passar. Então, isso é feito hoje por uma pessoa da linha de produção. A gente tem um posto lá que é na área mais técnica, o pessoal que analisa a questão de defeitos, a causa, o problema, e essa pessoa vai justificar isso lá dentro do LiveMesh, aí de forma manual. Então, mas, por outro lado, o LiveMesh, a plataforma LiveMesh, ela é muito amigável. Então, isso é muito rápido de ser justificado, uma causa de parada, justificado uma causa de defeito, é muito rápido e muito fácil. Então, eu diria que, sim, houve uma parte de treinamento, a gente precisou treinar o pessoal que usa mais no dia a dia. Por outro lado, a linguagem que é usada no MES, a linguagem de um ambiente esportivo já estava instaurada aqui dentro do nosso ambiente, então não era uma novidade para o pessoal da linha, e a plataforma é muito amigável. Então, os termos usados, o linguajar do LiveMesh, ele já é bem conhecido pelo nosso pessoal, tanto de apoio, o pessoal de processo, quanto o pessoal lá do chão de fábrica da linha. Então, é mais nessa linha assim, que eu vejo a questão... Se me permite, Luciano, deixa eu contribuir na fala do Murilo. Assim, a cultura do monitoramento do OAE já existia dentro da Novos, tá? Certo. De novo com soluções caseiras, né? A gente já monitorava via SLPs, né? Mas a oportunidade que se encontrou agora, a gente percebe uma evolução do sistema, né? À medida em que tu tenha... Com o CLP, tu não tinha informação em tempo real, né? À medida em que a gente incorporou um sistema, uma solução 4.0, tu passa a ter a informação em tempo real, né? E aí tu pode dizer que tu já começa a se inserir num processo de digitalização de fábrica, né? Então, só para contribuir, nós já tínhamos esse monitoramento através de soluções próprias aqui, né, com CLPs novos, né? Todo esse mapeamento de paradas justificativas e a interação de pessoas com o sistema anterior, né? À medida em que a gente incorpora o LiveMesh como uma solução 4.0, a gente tem toda uma visibilidade maior do processo em tempo real. Tá? Certo. Okay?
Entendi. Isso é uma coisa muito importante que vocês trazem, né? E nas entrevistas que eu estou fazendo com outras empresas e outros executivos, fica muito evidente a questão da cultura organizacional, né? Que é uma coisa, é um passo importante, né? A empresa estar preparada para receber a tecnologia, ter uma cultura organizacional, que é isso que vocês disseram. Não é uma coisa que vamos implantar o MES, mudamos agora a cultura organizacional, né? Não, é um trabalho, né, que leva tempo, se trabalhar equipes, pessoas, né, para que quando as tecnologias venham adicionar o processo, né, a cultura organizacional esteja pronta, né, para receber as novidades e as tecnologias. Isso é uma coisa muito importante e é evidente, é meio perspectiva de todos os executivos, né, que isso é uma coisa muito importante. Agora eu quero fazer uma outra questão para vocês, né? Uma empresa que queira instalar, né, implantar um sistema MES, né? Quando ela vai escolher, né? Vocês escolheram o Live MES, né? Mas quando ela vai escolher, quais são os pontos importantes, né, para ela observar na escolha de um sistema, né? E quais seriam os passos, né, para fazer essa implementação de uma forma muito simples, né? Mas queria um pouquinho dessa perspectiva de vocês que já fizeram esse caminho. Bom, acho que tem alguns pontos importantes, assim, a questão da escolha ali, a avaliação de uma plataforma, que o Will falou, que seja amigável, né, que disponibilize as informações que tu precisa, né, que tenha um bom custo-benefício também, não pode ser um sistema... lógico, cada empresa tem o seu caixa, mas tem que ser que caiba, né, no bolso, tem que ser, então, um sistema que seja interessante nesse sentido também. Acho que a escolha aí, ela depende desses fatores, né, da questão da tecnologia, da disponibilidade, do que tu vai também fazer com as informações que esse sistema que tu escolheu tá te entregando, né? Acho que a atitude aí, né, vai ter uma série de relatórios, que nem o Murilo falou, e esses relatórios eles precisam ser bem usados, né, para que isso gere frutos, para que isso faça com que o processo de melhoria contínua evolua, né? Então, eu acho que essas questões elas precisam ser avaliadas. O MES que nós estamos usando aqui, né, no momento é o da Hardware, por uma questão de parceria, né? Mas acho que se tivéssemos que escolher um outro, né, a gente iria por esses caminhos aí. Custo-benefício, plataforma amigável, que disponibilize as informações que tu precisa, que te forneçam relatórios que possam ser usados no processo de melhoria contínua de processo, de produto, né? Que tu possa justificar as tuas paradas, né? De processo, para que isso depois no futuro se tornem relatórios, né, e que a gente consiga extrair informações, dados. Eu acho que é por aí, não sei se vocês querem... Eu acho que assim, o MES, a indústria 4.0 como um todo, ela não pode ser o objetivo da empresa. Eu quero ter um MES. Então, assim, como escolher o MES? Vendo quais são as tuas dores, identificando lá no teu processo o que tu precisa que esse MES te entregue. Então, o MES ele vai ser o recurso para te atender, para te ajudar a solucionar teus problemas, a melhorar teu processo. Então, seria, como o Fábio comentou bem, as entregas que o MES propicia tem que ser algo que te faça sentido para o teu processo. Então, isso é muito dinâmico, depende da empresa, depende do processo, mas tem algumas informações que são básicas, que são como peças produzidas, no caso, como uma empresa como a nossa, peças produzidas, o indicador de OE, por exemplo, o indicador de OE, que hoje a gente tem aqui com o Live MES, ele te mostra muito amplamente o teu processo. Ele pega tanto disponibilidade, performance, qualidade, então ele te ferma, é um indicador amplo que te dá um bom norte no teu processo. Mas, novamente, depende muito do que o teu processo precisa, o que tu quer que o MES te entregue, e não simplesmente ter o MES. Eu tenho o MES agora. Sim. Isso o fato de ter ou não ter o MES não vai mudar o teu processo, se o que ele vai te entregar fazer sentido para te evoluir no teu processo. Eu acho que um outro ponto só importante, só para concluir aqui, claro, Flávio. Eu acho que essas entregas, né, esses dados que vão fazer
com que tu tenha ganhos, né? O que tu faz com essas informações, que nem eu falo, ter por ter não faz sentido, né? Tu tem que transformar esses dados que tu está coletando em algo palpável, em algo que tu consiga melhorar o teu processo produtivo, melhorar o teu produto, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, isso é o que vai fazer, é o que tu faz com a tecnologia que tu tem na mão, né? Simplesmente para olhar ali as pecinhas passando, contando na esteira, não tem sentido, entendeu? Tem que ser bem usado, tem que estar, digamos assim, isso tem que estar no sangue do pessoal. Ó, nós vamos ter essa ferramenta, né? Vai nos fornecer informações, mas o que nós vamos fazer com essas informações, né? Elas têm que ser úteis, tem que ser plausíveis, tem que ser, né, interessantes. Mas eu contribuiria ainda, assim, claro que quando se fala em MES, tem uma série de indicadores básicos aí associados, sim, né? Mas independente dos entregáveis, eu diria assim, a implantação de um MES, ele força, né, uma nova realidade. À medida em que tu tem essa informação disponível, independente do grau de maturidade de empresa, né, ele força a te tornar melhor, né, a te tornar mais efetivo do ponto de vista de operações, né? Então, cada sistema oferece os seus entregáveis, né? No nosso caso aqui, além dessas monitoramento discretizado, eu diria, da quantidade de peças que está sendo produzida, na quantidade de peças rejeitadas, quantidade de paradas, né? Ele também nos entrega, por isso que Flávio e Murilo colocaram muito bem, assim, qual é o teu problema que tu quer resolver, né? Nós também temos variáveis analógicas aqui, por exemplo, temperatura e pressão, que é conveniente, né? Como o nosso processo envolve também calibração de equipamentos, é conveniente que também consigamos monitorar, né, esses processos. Então, certo, o Live MES hoje ele se encaixa, né, muito bem nessa necessidade interna, né, na discretização da produção e também no registro dessas variáveis analógicas que nós temos que monitorar ao longo do processo. Entendi. São pontos importantes para serem olhados, né? E realmente o que vocês trazem é que a empresa precisa analisar o que ela quer daquele sistema, e a partir desses requisitos é que ela pode montar a sua estratégia de procurar uma solução, né? E aí, nessa questão de soluções, eu queria perguntar para vocês uma outra questão, que nessa esfera de tecnologias para fábrica, né, vocês têm outras iniciativas para aumentar a maturidade de processos, né? E quais são os próximos passos, né, em relação a tecnologias para a gestão das operações, né? Eu queria entender um pouquinho o que vocês estão pensando de estratégia, né, de operações, se tem outras iniciativas, quais são os próximos passos da empresa nesse avanço de maturidade em tecnologias habilitadoras, né? Ok. Posso iniciar? De repente? Bom, tem algumas iniciativas. Nessa fase, né, que nós entendemos que a gente vincula uma etapa de digitalização, além da implantação do MES no processo de manufatura, já estamos em processo de negociação de um APS, tá? O APS entra mais no sentido de buscar, de atender essa necessidade de planejamento e ajuste fino da produção, dando também maior visibilidade, buscando o sincronismo melhor de todas as atividades que envolvem aí o nosso processo, tá? Então, estamos já em negociação de um APS, tá? Além disso, tem todo esse trabalho de integração de sistemas que envolve equipe de TI, tá? Onde chegará um momento onde
MES, APS e ERP estarão integrados, né? Existe também, mais vinculado às operações de fábrica, o desenvolvimento disso internamente de softwares, né? Para identificação mais vinculado ao processo da qualidade em si, para identificar o first pass yield, né? do processo vinculado a produtos, né? Isso já é possível em função de todo um sistema preparado para garantir a rastreabilidade dos equipamentos. Ok? E, em paralelo a tudo isso, também temos aí um sistema desenvolvido em parceria com uma instituição de ensino aqui da região, o Unilassalle, tá? Um sistema vinculado, um sistema de gerenciamento à manutenção de equipamentos, né? Relacionados ao processo produtivo, né? Então, isso hoje está tudo de uma forma integrada, dando uma certa inteligência para o processo, né? Então, diria que estamos nesse patamar hoje, né? Nessa etapa, né? Entendi. Ronaldo, Flávio, Murilo, esse assunto, né, que vocês trazem é um assunto que a gente poderia conversar aqui por bastante tempo, né? Vocês trazem um case real, uma implementação, né? As questões que vocês tiveram, né? Oportunidades, né? O processo, a jornada, como o Ronaldo diz, né? Então, a gente teria bastante tempo de conversar sobre isso, né? Que é um assunto muito interessante e, normalmente, quando a gente ouve falar em MES, a gente não tem ideia dessa preparação, a gente não linka, né, normalmente com cultura organizacional, vocês trouxeram que isso é importante, sobre essa questão de infraestrutura, né, Flávio, que tu trouxe também, que é importante pensar, né, nessa questão de infraestrutura, na escolha do MES, né, no quanto que está orientado à estratégia, que é para resolver problemas de negócio, não é o objetivo implantar o MES, né? Então, todas essas questões aí foi muito importante, eu acho que traz uma contribuição muito grande para quem está pensando em ir para a digitalização, para quem está pensando em fazer essa jornada da digitalização. Então, nesse viés de encerramento, né, eu conduzi aí algumas questões que eu gostaria que vocês explorassem, a gente explorou, né? Eu queria que vocês pudessem fazer um fechamento, né? Se quiserem comentar alguma coisa em relação a como que foi as dificuldades que vocês tiveram, né? Sugestões para quem está nos assistindo do caminho da digitalização, né? Uma questão mais de fechamento, né? Porque senão a gente teria, como eu falei, né, assunto para muito tempo de conversa aqui, né? Acho que vou fazer a minha parte aqui então. Eu acho que o mais importante aí, né, eu sei que cada empresa, a Novos, pelo fato de ser já uma empresa de tecnologia, de fabricar equipamentos já, né, que foram utilizados no sistema e tal, existe uma certa facilidade, tem pessoal capacitado, treinado, então, para nós, eu acredito que tenha sido relativamente tranquilo todo esse processo de implantação, por uma questão até cultural e tudo mais, como os colegas aqui comentaram, né? Mas, para quem está iniciando o processo, tem que fazer uma coisa de cada vez, não é nada de outro mundo, assim, acho que todo mundo pode implantar um sistema desse porte, não é um custo exorbitante, então não pode ficar apavorado e dizer, não, mas isso não é para mim e tal, e nunca vou ter isso. Eu acho que a gente tem que buscar a melhoria, tem que buscar digamos assim, essa tecnologia que está cada dia mais ao nosso alcance, né? Cada dia mais, digamos assim, sendo divulgada, falada, né? Então, eu acho esse viés assim, bem importante, né? Que não é nada que as empresas não possam ter. Então, eu acho que é só trabalhar aí com afinco aí que é tranquilo. E ter pessoas, acho também, assim, que corroborando com o que o Fábio comentasse,
ter pessoas lá que tenham capacitação, e aí capacitação, a gente fala que não é a capacitação somente formação acadêmica, é participação em eventos, participação em simpósios, feiras, onde tu está constantemente se atualizando com o que está acontecendo. E uma coisa que a gente percebe aqui que faz bem, e puxando para a questão da cultura, ter pessoas lá com capacitação, como eu estou falando, mas com atitude de querer mudar, atitude de não enxergar a mudança como algo perigoso, então mudar para melhorar. Então isso tem que ter o espírito em equipe, nas pessoas de apoio, essa cultura do conhecimento, habilidade e atitude para fazer acontecer, atitude para evoluir, sem medo de dar algo errado, aquelas coisas que geralmente principalmente no chão de fábrica, sempre que tu vai mudar algo, a primeira coisa é se faz o muro, né, como algo ruim. Então, esse espírito da mudança, de querer evoluir, tem que estar sempre presente. Maravilha. Bom, eu fecharia da seguinte forma, tá? Até para deixar como mensagem, claro que a tecnologia ajuda sempre, né? Mas ela não pode ser o objetivo final, né? O objetivo final ele tem que estar associado a uma solução de problemas internos, né? E aí sim entra a tecnologia para permitir te lançar a um outro patamar, né? E ter melhores controles dentro desse processo de melhoria contínua, né? Eu acho que é isso. Perfeito, maravilha. Essa conversa é excelente, eu adorei conversar com vocês, né? Muito bom, um assunto muito importante para a indústria, muito importante para nós aumentarmos a competitividade, né? Porque isso é uma coisa importante para o país, né? Uma coisa importante para o nosso estado, né? Nós temos empresas mais competitivas, né? Para que a gente possa ter mais trabalho, né? Trabalho qualificado, renda, né? Então, todas essas questões são importantes e está no nosso papel como indústria, né? Fornecer essa questão de cultural, né, para que a gente possa implantar processos mais tecnológicos, né? Você tem um papel importante como fabricantes de tecnologia também, né, mas também usuários, né, que foi essa troca que nós fizemos agora. Vamos colocar também, né, no final, na sequência agora, né, uma pequena amostra, né, da Novos, né, e do sistema, né? Então a gente vai colocar uma pequena amostra para que as pessoas possam ver um pouquinho, né, do que é o MES, do que é a Novos, e agradecer a Ronaldo, Murilo, Flávio pela disponibilidade, pelo tempo de vocês e por compartilhar tanta coisa importante e com alta qualidade de conteúdo, com essa experiência que vocês trouxeram. Muito obrigado por terem compartilhado o conhecimento de vocês. Obrigado, Luciano. Obrigado, Luciano. Um grande abraço, até mais, gente. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado!